E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Marden e no vídeo de hoje eu vou analisar a minha redação do Enem de 2020, a qual eu obtive 940 pontos. Eu até filmei minha reação vendo essa nota, tá nesse vídeo aqui que vocês podem ver aqui no canal, eu coloquei no cardzinho pra facilitar pra vocês, beleza? E pra quem não sabe como a nota do Enem é calculada, eu vou explicar de uma forma bem resumida aqui pra vocês. Dois corretores vão analisar a tua redação em 5 competências e vão atribuir notas a cada uma dessas competências. A primeira competência é o domínio da língua portuguesa. Se tu utilizou crase devidamente, se tu escreveu as palavras corretamente, usou vírgula corretamente, então tudo isso eles vão analisar. Na competência 2 é se você entendeu o tema. Se ele colocou o tema lá na sua frente e você soube falar exatamente do que o Enem queria. A competência 3 é se você utilizou os argumentos corretos, se você relacionou esses argumentos e se esses argumentos eram verdadeiros e se suas opiniões eram embasadas. Então tudo isso vai contar ponto nessa competência. A quarta competência é a coesão textual. Se o teu texto estava coeso, se ele estava fácil de entender, se tu usou os conectivos corretos e trouxe fluidez de leitura para o teu texto. A competência 5 é a proposta de intervenção, que é obrigatório no Enem. Se você fez uma intervenção boa no teu texto, a intervenção é o que é que deve ser feito, como deve ser feito basicamente para que aquele problema proposto do tema seja solucionado. E como eu falei, os corretores vão dar notas para cada uma dessas competências, do nível 0 até o nível 5. 0 a nota mínima, 5 a nota máxima. Se você alcançou o nível 0, você fica com 0 pontos. Se você atingiu o nível 1, você fica com 40 pontos. O nível 2, 80, o nível 3, 120, o nível 4, 160 e o nível 5, 200 pontos. Exemplificando aqui para vocês, na competência 2 eu fiquei com 200 pontos. O que é que isso quer dizer? Que os dois corretores me deram a nota máxima. Isso quer dizer que eu entendi o tema proposto. O tema proposto no Enem de 2020, que eu fiz e eu obtive 940 pontos, foi o estigma associado a doenças mentais na sociedade brasileira. Então ele queria que eu falasse sobre os estigmas associados às doenças mentais. E eu falei exatamente do que ele queria, obtendo 200 pontos pelos dois corretores. Na competência 1, eu obtive 160 pontos. Isso quer dizer que os dois corretores me deram 160, que é o nível 4 daquela competência. Na competência 3, que é se eu relacionei bem meus argumentos, se eu coloquei uma ideia embasada no texto, trouxe fatos, trouxe argumentos, nessa competência eu obtive 180 pontos. O que é que isso quer dizer? Que um corretor me deu a nota máxima, nível 5, 200 pontos, e o outro me deu 160, alcançando o nível 4. E o que é que acontece? Um me deu 200, outro me deu 160. Então, a minha nota nessa competência vai ser a média entre essas duas notas, que automaticamente vai ficar 180 pontos. Isso prova até o meu ponto do vídeo passado, que eu disse que às vezes é muito subjetivo a nota da redação, principalmente na competência 3, porque algum corretor pode gostar de um argumento teu e outro não, e um der uma nota maior do que a outra. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Um me deu 200, outro me deu 160, que são boas notas, mas foram discrepantes. Eu deixei de atingir a nota máxima da competência e subi 4 pontos de média. E todo mundo sabe aqui que 4 pontos fazem muita diferença na nota final. Então, depois de muita enrolação, eu vou analisar as minhas 5 competências e por que eu acho que eu tirei cada uma dessas notas. Começando pela competência 1, que eu atingi 160 pontos. Eu olhando aqui a minha redação que saiu o espelho, eu vi 4 erros aqui básicos que eu cometi, que não eram para eu ter cometidos e me custaram 40 pontos nessa competência. Então vamos listar esses erros aqui que eu cometi. Prova dessa inexpressividade política, vírgula, é que, gente, eu separei por vírgula sujeito de verbo. Qual é o sujeito dessa oração? Inexpressividade política. E qual é o verbo? É. Então eu separei por vírgula e jamais a gente pode separar sujeito de verbo. Outro erro, esse erro aqui foi de crase. Alguns brasileiros continuam associando cidadãos, vírgulas, os quais possuem esse tipo de doença, a pessoas fracas. Esse A é craseado, porque você associa algo a alguém. Então, são 2 As nessa junção de 2 As e a gente tem um A craseado. Esse foi meu terceiro e último erro que eu vi aqui. Eu disse 4, mas eu acabei vendo aqui que eram 3 erros que eu diagnostiquei aqui, com o fito de suavizar a situação de cidadãos diagnosticados com depressão. Gente, esse suavizar eu coloquei com S, é com Z, então foi um erro de ortografia. E agora indo para a competência 2, e não tirando o suavizar da cabeça, né? Compreender o tema e não fugir do que é proposto. Eu sempre tentei trazer na minha redação o tema, que era o estigma associado às doenças mentais e o próprio doente mental. Marden, o que é que tu acha que foi crucial para tua redação obter os 200 pontos? Que eu sempre trazia esse termo de estigma, esse termo de paradigma cultural, essa mentalidade popular errônea na redação. Então eu sempre retomava esse termo. Então o corretor olhava e falava, ele sabe do que ele está falando e ele entendeu o tema que era proposto. Agora a competência 3 que eu tirei 180 é selecionar, relacionar, organizar
informações, fatos, opiniões no teu texto. E Marden, por que tu acha que tu tirou 180 e não 200? Eu particularmente acho que eu merecia os 200 pontos. Não é à toa que um corretor me deu 200 e outro me deu 160. Mas realmente não quer dizer que o 200 está certo ou que o 160 está certo. É algo muito subjetivo. 180 pode ter sido uma nota justa, mas eu acho que eu merecia também uma nota 200 do segundo corretor que me deu 160. Porque, vamos lá, eu vou apresentar aqui meu ponto. Eu relacionei muitas argumentações, como por exemplo, nesse ponto aqui do segundo parágrafo, eu coloquei: prova dessa inexpressividade política é que, apesar da existência de aparatos estatais, justamente aquela oração que eu errei por causa da vírgula. Mas vamos lá, tem um bom argumento aqui. Eu disse que existem esses aparatos estatais e eu falei lá embaixo, na última linha, o artigo 196 da Constituição Federal e o SUS, que eles garantem o acesso universal da saúde, que a saúde mental está dentro, né, desse atendimento, desse serviço à saúde, que o artigo 196 da Constituição garante, e o SUS. E mesmo assim, alguns brasileiros continuam associando cidadãos, os quais possuem esse tipo de doença, a pessoas fracas e imaturas. Então eu falei que mesmo existindo esse aparato estatal, essa legislação, as pessoas continuam tendo pensamentos preconceituosos. Então o Estado falha no cumprimento da lei. Outro ponto, eu falei das escolas. No terceiro parágrafo, eu coloquei: é precária a formação humana desenvolvida por instituições formadoras de opinião, como algumas escolas. E eu continuei dizendo que as escolas supervalorizam os assuntos que são mais cobrados no ensino médio, em detrimento de aulas que mudem essa nossa mentalidade errada, errônea, com os doentes mentais. Então, é muito importante também falar da escola, que ela presta muito mais atenção na nossa formação estudantil, de passar no Enem e outras coisas, em detrimento da nossa formação humana, de empatia, de cuidado com o próximo, justamente nesse tema do próximo, que é alguém que foi diagnosticado com alguma doença mental, seja ela síndrome do pânico, depressão, ansiedade e todos esses tipos de enfermidade. E a competência 4 é a coesão textual. Se você for ver aqui, eu coloquei, no convívio social brasileiro, coloquei de fato, coloquei atrelado a isso, coloquei ademais, coloquei portanto. Então meus conectivos estavam bem feitos, estavam relacionados um com o outro. Então o corretor gostou disso, achou que o texto foi coeso e os dois me deram 200 pontos. E eu obtive a nota máxima nessa competência. Vamos para a nossa quinta e última competência. Se você está gostando desse vídeo de análise, já deixa o like, não se esquece de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Falando de quinta competência, a gente não pode deixar de falar que é a proposta de intervenção. Se você interviu naquele texto, se o problema que o tema trouxe, você solucionou. Então, se você solucionou da forma correta, como o Enem quer de você, você vai tirar os 200 pontos. E Marden, como é que eu tiro os 200 pontos? Se você trouxer os 5 elementos que o Enem quer de você, quais são esses elementos? O que é que deve ser feito? Como deve ser feito o meio disso? Quem vai fazer isso? Por que deve fazer isso? E você detalhar. Eu basicamente gosto de detalhar o como. Se você detalhar o como e tiver esses 4 elementos, né, restantes, você já tirou os 200 pontos. Mas como é que tu detalha? Eu sempre tem essa dificuldade de detalhar. O exemplo que eu trouxe aqui foi justamente do que eu usei. Nessa parte que eu vou sublinhar aqui, eu vou falar o que e depois o como. Cabe ao Estado intensificar investimentos na criação de uma mentalidade que apoie indivíduos os quais possuem esse tipo de enfermidade, por meio de um replanejamento orçamentário, qual destine uma maior quantidade de recursos para a produção de vídeos elucidativos sobre o tema e para a divulgação dessas mídias. Olha só como é que eu trouxe. Eu trouxe o meio que o Estado deve replanejar o orçamento dele e que ele traga maior quantidade de recursos para a produção de vídeos elucidativos. São vídeos explicativos sobre o tema. Então eu disse que o Estado precisa replanejar o orçamento dele, não só isso, e que é para ter maior quantidade de recursos para a produção desses tipos de vídeos. E para a divulgação dessas mídias no final também. Então foi bem detalhado. Então eu trouxe os 4 elementos, como vocês podem ver aí na conclusão, vocês podem parar o vídeo e ler. Eu também trouxe o detalhamento, que é muito importante para a obtenção dos nossos 200 pontos, nota máxima na competência. Então muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like no vídeo para mais vídeos como esse. Eu particularmente adoro fazer vídeo assim. E caso vocês queiram receber mais conteúdos a respeito de redação e das outras áreas do conhecimento do Enem, eu criei um Instagram justamente para isso, que eu vou deixar aqui na tela. É um Instagram novo e eu quero que vocês sigam e que a gente aproveite muito para engrandecer junto e para a gente alcançar os nossos objetivos, beleza? E eu já vou ficando por aqui, gente. Um abração, um beijão e até a próxima.